Fala, meu povo! Muito boa noite para vocês, hein? De quinta-feira. Alguém falou para vocês num vídeo no início da semana que o jogo contra o Valência ia ser muito mais difícil do que foi há 10 dias em La Liga, quando o Barcelona venceu por 7-1 e esse cara fui eu. Pô, é quase inacreditável pensar que o Valência perde de 7-1 para o Barcelona, porque jogou com a defesa alta, porque jogou em linha muito longe do goleiro, porque deixava as entradas de segunda linha do Barcelona, toma 7 gols e 10 dias depois faz a mesma coisa. Foi basicamente o que o Valência fez, não jogou com a defesa tão alta, não foi buscar tanto o Barcelona no seu campo, mas jogou no chamado bloco médio, que o Tatiquês costuma trazer pra gente, que é mais ou menos do círculo central até uns 10 metros na frente da sua grande área, você concentra todo mundo ali. Isso é muito bom para impedir que o Barcelona tenha troca de passes entre linhas, né? Que entre a defesa e o meio-campo, que tenham jogadores do Barcelona para receber, encarar a defesa de frente. Só que isso faz com que os jogadores da primeira linha do Barcelona, da linha de defesa, possam lançar os jogadores da última linha do Barcelona com um espaço muito grande entre zagueiros e goleiro. E foi assim que em meia hora de jogo já tinha acabado a eliminatória, já tinha gente indo embora de Mestalla, porque o Barcelona já estava ganhando por 4-0 e se tivesse forçado teria ganhado demais no primeiro tempo e depois no segundo também. A tática do Valência, que deu muito errado em Montjuic, deu de novo muito errado em Valência, um jogo de mata-mata, que o certo seria ou vai pressionar para impedir que o Barcelona passe a bola com tranquilidade, que o jogador que receba a bola, que passe ela com tranquilidade, ou impedir dentro da área as ações do Barcelona, jogar fechadinho como jogou o Alavés no final de semana, perdeu de 1-0 num gol de rebote que a bola desviou e caiu para o Lewandowski marcar. Não fez nenhuma coisa nem outra, ficou no meio do caminho e o Barcelona adora esse tipo de coisa. Se deixar espaço para o Barcelona tocar a bola e para os jogadores da frente se movimentarem para confundir a marcação do adversário, o Barcelona vai fazer quantos gols ele quiser por jogo. Alguns adversários que foram goleados foram porque permitiram isso. Permitiu passe fácil e a movimentação dos atacantes do Barcelona. Ou você tira espaço para esses caras não se movimentarem, se você estiver todo lá atrás, eles não têm para onde ir, não têm para onde correr, né? Eles só vão correr para o lado, eles não vão poder correr para frente. Ou você sufoca tanto o passe do Barcelona que esse passe vai sair meio truncado, não vai chegar bem para os atacantes, não vai ser feito na hora que o Barcelona quer, porque o que fez contra o Valência, na hora que queria passar, o Barcelona ia preparando a jogada para ter esses deslocamentos, e se você pressionar o passe, basicamente o Barcelona teria que rifar a bola. Foi o que aconteceu em alguns momentos contra a Atalanta e contra a Benfica, por exemplo. Pô, mas o Barcelona fez 5 gols no Benfica. Pô, mas pega para ver os gols. 2 de pênalti, um de contra-ataque já no último minuto, um outro de escanteio. Não foram gols construídos como que o Barcelona construiu contra o Valência. Então, mais uma vez, em 10 dias, o Barcelona fez 12 gols no Valência, porque o Barcelona sabe fazer muitos gols assim, tem muito mérito do Barça, muito. Mas é óbvio que tem muito demérito de um time que permite que o Barcelona faça o que fez. Sempre tem dois times jogando, né? Às vezes um consegue fazer muitas coisas porque ele teve muitos méritos, mas também tem, muitas vezes, erro do outro lado de permitir isso. O erro de leitura do Valência. E é engraçado porque, se eu sei, um técnico de futebol, gente, ele tem muito mais informações, não só porque ele é uma pessoa, mas um técnico representa uma comissão de gente que entende muito de futebol. Todo mundo que está na elite do futebol entende muito. E é muito difícil de entender como que eles pensaram que essa era a melhor forma para competir, uma vez, tomou 7 e jogou mais ou menos da mesma forma. Algumas diferenças, jogou com uma linha de 5, tinha sido uma linha de 4 defensores antes. Enfim, a postura e o que o Barcelona aproveitou em Montjuic há 10 dias, aproveitou de novo no Mestalla para fazer de novo uma goleada e para se classificar. Um jogo muito tranquilo, que permitiu poupar jogadores, que permitiu levantar, por exemplo, o moral do Ferran Torres nessa partida. De cara a escalação do Barcelona, com a saída do Araújo, a entrada do Eric Garcia, porque está merecendo, e era um jogo de toque de bola, de achar espaços, então melhor ter um zagueiro passador do que um zagueiro destruidor como o Ronald Araújo. Destruidor nos dois sentidos, né? Primeiro que o Ronald Araújo destrói muitos ataques do Barcelona, e segundo que ele de fato destrói muitos ataques do adversário, porque como zagueiro é muito bom. Depois a entrada do Frenkie de Jong no lugar do Marc Casador. O Frenkie de Jong está quase dando bote, hein, para roubar a posição do Marc Casador. Eu ainda vou contar isso como uma rotação de elenco. O Marc Casador não joga todos os minutos porque é muito intenso, se desgasta muito, mas o Frenkie de Jong, quando tem entrado bem, porque tem bom critério para distribuir jogo, porque faz tudo de primeira ou de segunda. Ele não é tão rápido e elétrico como o Casador, mas ele faz o jogo circular muito rápido e ainda tem boa condução também de bola quando é preciso. E quando ele recua para jogar entre os zagueiros, também tem muito boa dinâmica de essa bola para a esquerda, essa bola para a direita, gira o corpo para cá e para lá.
Depois disso, o Gavi não pôde jogar por um protocolo, né? Como ele saiu com uma pancada na cabeça, por protocolo não poderia jogar. E na frente descansou de novo o Lewandowski, de novo um jogo que a defesa do adversário vai jogar mais adiantada. O Hans Flick prefere um atacante mais móvel do que o Lewandowski, o Ferran Torres, e se provou completamente certo. Os 3 gols do Ferran Torres no primeiro tempo mostram isso. Um ponto aqui para o Hans Flick, boas rotações, está promovendo boas disputas, por exemplo, de Eric Garcia e agora de Inigo Martínez com o Ronald Araújo, ninguém tem vaga cativa, disputa entre Frenkie de Jong e Marc Casadó. Eu acho que não existe uma disputa entre Ferran e Lewandowski, mas cada vez que o Ferran entra e vai fazendo gols, já são 10 na temporada, faz com que a cara que o Lewandowski faz quando é substituído não pode ser tão ruim, porque tem outro cara que está entrando fazendo gols. Eu ainda acho que existe uma distância muito grande entre os dois, mas para esses jogos de defesa aberta, o Ferran acho que até funciona melhor, e não por ser o Ferran, mas um esquema com atacante móvel funciona melhor do que com um 9 típico. E ainda não pôde jogar o Gavi, jogou o Firmino, que de novo contra o Valência foi bem, fez um belo gol, e depois entrou o Dani Olmo. Acho que também é uma disputa aberta e acho que mais entre Gavi e Dani Olmo, por intensidade para recuperar a bola, Gavi, na disputa por uma posição, se hoje o Barcelona fosse jogar a semifinal da Copa do Rei contra o Real Madrid ou contra o Atlético, ou tivesse uma oitava de final de Champions contra o PSG, enfim, tivesse que colocar o time titularaço em campo, né? Acho que teria uma disputa entre Gavi e Dani Olmo. Mas eu gosto de como o Hans Flick prepara os jogos. Esses jogos de defesa alta ele prepara, acho que melhor que os jogos de defesa baixa. Eu acho que ele tem mais repertório para jogar esse tipo de jogo, que é mais parecido com defesas de Bundesliga do que a defesa toda lá atrás do adversário. Inclusive o Bayern de Munique dele teve muita dificuldade, foi eliminado por um Villarreal, né, em umas quartas de final de Champions, porque jogou com um bloco muito baixo. É um problema característica de jogo dos times do Hans Flick, essas defesas fechadas, mas as defesas abertas não. É um festival e foram de novo 5 gols no Valência. Gostei de como ele preparou o jogo, gostei das rotações que fez no elenco. Durante o jogo, ele ainda tirou Koundé, tirou o Pau Cubarsí e tirou o Baldé, descansou 3 da defesa e o Eric Garcia, que estava jogando em teoria um reserva. No meio campo, ele tirou o Pedri, e já não tinha começado nem com Gavi nem com Casadó, então ele também descansou os 3 meio-campistas em teoria titulares. O Marc Casadó entrou só no segundo tempo, não jogou 90. O Pedri saiu, não jogou 90. E o Gavi nem jogou, então não jogou. E na frente saiu o Rafinha, não jogou o Lewandowski, só o Lamine jogou 90 minutos. Então do 1 ao 11 titular do Barcelona, se a gente for imaginar que é Chesney, Koundé, Inigo Martínez, Pau Cubarsí e Baldé, Marc Casadó, Pedri e Gavi. Lamine, Rafinha e Lewandowski, se a gente for imaginar que esse é o time titular, só Chesney, que é um goleiro, quanto mais jogar melhor, né, para ir ganhando ritmo, e Lamine, que é o mais novo de todos, jogaram os 90 minutos. Boa administração de minutos também. E aí o jogo ficou muito bom para o Ferran Torres, porque a característica do Ferran é atacar os espaços, é ter boa leitura de espaços, e ele fez isso muito bem, e fez os 3 gols, chegando a 10 na temporada. Já está um golzinho só do Lamine, que fez um gol meio sem querer, e os por querer uma bateu na trave, outras não finalizou tão bem. Ainda é o pontinho que falta para o Lamine melhorar. Claro que o Lamine teve muito mais ascendência no jogo do Barcelona na partida de domingo contra o Alavés do que agora, porque em defesas fechadas você precisa do drible do cara do espaço curto. Em um jogo muito aberto, ou o Lamine seria um grande passador, mas os atacantes do Barcelona não tinham espaço para receber, esse passe vinha mais de trás, ou ele teria que ser um cara para correr nos espaços vazios. Isso Ferran e Rafinha fazem melhor do que o Lamine. Aliás, 2 assistências do Rafinha, chega a 13 na temporada, iguala o número de assistências do Lamine Yamal, são hoje os 2 principais garçons do Barcelona com 13. O Rafinha, quantos gols ele tem? O Rafinha tem 23 gols e 13 assistências agora, 36 participações para gols. Abre 3 gols já de vantagem, entre gols e assistências, para o Lewandowski, é o jogador que de mais gols participou com o Barcelona, o Rafinha. Segundo jogo seguido sem sofrer gols, Alavés e Valência são 2 times lá de baixo, mas antes nem assim, então é algo de se comemorar. E com 5 gols marcados, o Barcelona está a 1 gol da temporada passada, com 18 jogos menos, e a média de gols da temporada é de 3,11. É a melhor média de gols desde 1960. 65 anos, Ronaldinho Gaúcho, time do Cruyff, eras Messi, Guardiola, trio MSN. Essa média de gols atual é a melhor do que todas essas, 3,11. Agora, é o que eu sempre falo aqui,
Ganhar de 5-0, de 7-1 é ótimo. O problema é perder de 2-1 para o Las Palmas, de 1-0 para o Leganés. Então, esses gols mais equilibrados nos jogos, um time mais equilibrado para jogar contra defesas super abertas e expostas e contra defesas fechadas, vai competir melhor. Senão ele vai ter números de ataque absolutos excelentes, mas a competição se dá por saber atacar todos os estilos de jogo. É o que ainda falta melhorar para esse Barcelona poder competir por tudo. É uma vitória muito tranquila, ninguém se machucou, todos para casa, todo mundo bem. Domingo tem o Sevilha, já sabendo do resultado de Real Madrid e Atlético de Madrid no sábado. O sorteio da semifinal da Copa do Rei é na quarta-feira que vem. As semifinais são dia 26 de fevereiro, aí pode ser 26 ou 27, dependendo de televisão, e depois só em abril. Aí em março inteiro não tem Copa do Rei, até porque em março tem uma data FIFA, e depois, se eu não estou enganado, dia 2 de abril é a volta da semifinal da Copa do Rei. Jogo duplo. Até então a Copa do Rei era jogo único, só a semifinal são em 2 partidas e a decisão vai ser no final de abril em partida única em La Cartuja, jogo em Sevilha. Os possíveis adversários são Atlético de Madrid, Real Madrid ou Real Sociedad. 3 adversários muito duros. Barcelona em La Liga perdeu de Real Sociedad e de Atlético de Madrid e já ganhou do Real Madrid, em teoria o mais difícil de todos, 2 vezes nessa temporada e ganhou 2 vezes bem. De onde vier, a Real Sociedad faz uma temporada bem abaixo, mas é jogo duro contra os grandes, de onde vier será bem difícil. Uma Copa do Rei até aqui bem tranquila, né? 5-0 no Valência, 5-1 no Betis, tinha ganhado antes dos adversários mais frágeis com total tranquilidade. Só na semifinal mesmo a coisa, o bicho vai pegar. Para o Barcelona e para os outros também. Ninguém vai ter vida fácil na semifinal, não. É isso, meu povo. De Barcelona 5-0 no Valência, o Barça segue voando baixo contra esses adversários que insistem em deixar esse time correr. Valeu!